Fyodor corria sem rumo, tropeçando, mas não parava. Um carro preto o alcançou e, com o impacto, ele foi lançado ao acostamento, cobrindo o rosto ensanguentado com as mãos. "Ah, seu desgraçado, nós vamos acabar com você sem julgamento nem investigação", gritou o motorista que saiu do carro. Homem alto, de boné e paletó sobre o corpo nu. Fyodor começou a se debater, tentando se levantar, mas o segundo, com uma alavanca, correu até ele e acertou suas pernas com força. Ouviu-se um grito desesperado, parecido com um uivo. Enquanto isso, o jovem policial local, Dmitry Maximov, examinava horrorizado a cena do crime, uma casa particular onde jaziam imóveis os corpos de 5 cadáveres mutilados. Você está no canal Strashnota e hoje vamos descobrir o que aconteceu naquela manhã de agosto em uma pequena vila russa chamada Predzherim e o que a história de um amor infeliz tem a ver com isso. Ela gostou dele pelos olhos bonitos e passou a morar com ele. Ontem tiveram uma noite agitada. Jerim é uma pequena vila no distrito de Shirinsky, em Cacácia, sendo o único assentamento do Conselho Rural de Jerim. Ao redor há campos, florestas e, a 50 quilômetros, um lago. Dieremskoe, conhecida por seus resorts, casas de repouso e pensões, a vila fica a 46 quilômetros a nordeste do centro distrital de Shira. Os lugares, mesmo remotos, são pitorescos, principalmente no verão, quando a natureza se enche das cores vibrantes dos campos. Cheguei do trabalho. Os moradores locais não têm muita escolha. Ou vão trabalhar em turnos na distante Abacan de Omsk, ou cuidam do gado no complexo local do Mustang. Numa manhã de fevereiro de 2021, bateram na porta do chefe da vila, Alexander Kapran, no centro. Atrás de uma mesa antiga, um homem forte de 50 anos, barba grisalha e rosto marcado, estava sentado. "Entre", disse Alexander Fyodor Panov, sem tirar os olhos dos papéis. Um homem pequeno, magro, de 36 anos, cabelo curto e olhos atentos, sentou-se discretamente na beirada da cadeira do escritório. Alexander olhou atentamente para quem entrou e levantou as sobrancelhas surpreso. Kapran se lembrou dele, embora já tivessem se passado muitos anos. "Foi libertado?" perguntou Alexander, batendo o lápis na mesa. "Vamos?" Fyodor não se surpreendeu com a recepção fria e entregou o atestado de soltura e mais alguns documentos recebidos do diretor da colônia. Kapran, sem pressa, lia as folhas amassadas com carimbos, olhando de soslaio para o homem enquanto se lembrava. Em 2004, em sua pacata aldeia, ocorreu um crime tão grave que os moradores demoraram a se recuperar. Na própria casa, os Genzov foram brutalmente assassinados, mãe e filha grávida. O criminoso, depois de matá-las, levou tudo de valor e incendiou a casa para esconder as provas, mas logo foi capturado. Era o jovem de 18 anos, Fyodor Panov, que agora estava sentado diante de Alexander. O rapaz cresceu só com a avó, sem pai nem mãe. Na escola se envolvia em confusões e roubava, além de perder o controle quando bebia. Nenhuma briga na aldeia ocorria sem ele, mas ao ser preso e confessar, os moradores ficaram chocados. Apenas um criminoso experiente faria algo assim. E aqui, um ex-colegial. Naquela época, Fyodor Panov tinha 17 anos e 10 meses de regime fechado. Todos achavam que ele não voltaria à aldeia natal e logo esqueceram o caso horrível. E então, de repente, como um raio em céu azul, "Panov foi solto por bom comportamento?" perguntou o chefe. Sem tirar os olhos dos papéis, Fyodor assentiu e olhou de soslaio para Alexander. "Sim, parece que reduziram 2 anos da pena. E agora o que fazer? Onde ele vai morar?" perguntou Alexander, desconfiado ao olhar as mãos amareladas e tatuadas dele. "Provar? Então vou trabalhar, mas para onde vão me mandar?" começou Fyodor calmamente. "Vou morar na casa da minha avó e reformá-la." Alexander Kapran olhou nos olhos dele. "Então, você se regenerou." Fyodor levantou-se e afirmou com firmeza. "Sim, quero que tudo seja como deve ser." Kapran observou novamente sua figura magra e ligou para o presidente do Sovkhoz. "Oi, Pavel Viktorovich, tudo bem com você e a família?" disse ele casualmente. Do outro lado, perceberam que a ligação não era só curiosidade, então Alexander foi direto ao ponto. "Escuta, o Fyodor Panov apareceu.
Sim, esse mesmo. Ele lançou um olhar rápido para Panov. Precisamos arranjar algo para ele, para que possa viver, ter do que viver. Você pode ajudar? Com o consentimento, Alexander disse a Panov: vá amanhã à administração do Sovkhoz. Eles te esperarão lá. Ao acompanhá-lo com o olhar, ele discou para a delegacia local. Dmitri, oi, me diz uma coisa. Veio aqui o Fyodor Panov, que cumpriu 15 anos em Kizil e saiu recentemente. Ele não deveria permanecer sob controle em Omsk, no endereço registrado por 3 anos. Após ouvir a resposta, ele franziu a testa e disse: descubra, você é responsável pela ordem pública e faça visitas frequentes à casa dele. Vai saber se ele quer se mudar para a casa do Babkin, mas ela está abandonada e fica na rua após o conselho da vila. Após dizer isso, desligou o telefone e ficou pensativo olhando pela janela. Ali perto havia uma casinha pequena e torta, com um jardim sem pintura e um pomar coberto de neve. A vovó Panova já havia falecido há muito tempo e ninguém herdou sua casa. Dmitri Maximov era policial comunitário há menos de 6 meses e ainda não tinha recebido a arma de serviço. No dia seguinte, ele foi a Panov e confirmou que queria começar uma nova vida. Maximov não fez relatório sobre Panov e o deixou sair de Kizil. O homem já cumpriu a pena. Só precisa se apresentar mensalmente no centro distrital de Shura, conforme Panov prometeu antes de se separarem. O presidente do Sovkhoz, Pavel Viktorovich, era sério, de poucas palavras, robusto, com cabelos pretos como piche e olhos castanhos próximos. Ele cumprimentou Panov friamente e avisou que o trabalho na fazenda exige responsabilidade e disciplina, com serviço o ano todo. Se alguém começar a beber, vai embora na hora, afirmou Pavel Viktorovich com severidade. Não vou, respondeu Panov, trocando o peso de uma perna para outra. Não posso, pois fico mal quando bebo, e olhou seriamente para o presidente. Venha amanhã às 6 da manhã para vermos a fazenda, respondeu ele, um pouco mais amável. Se tudo der certo, não te prejudico financeiramente. Panov realmente tomou juízo, arrumou a casa, o terreno, trabalhou sem reclamações e sem faltar. No começo, os moradores locais tinham receio dele, vai saber o que ele poderia aprontar de novo. No início dava medo, afinal, ele cumpriu pena por esse crime, admite a moradora de Jerima, Helena Krivitsa. Com o tempo, perderam o medo de Panin e os conterrâneos o ajudaram a se estabelecer, trazendo alimentos, móveis e objetos que não usavam mais. Ele era grato, cumpria o prometido, trabalhava bem e não bebia na fazenda. Embora não tivessem antipatia, evitavam falar com ele sem necessidade. Assim passou a primavera e chegou a tão esperada época do hóquei em acacia. No verão escaldante, ovelhas e vacas pastavam nos campos, enquanto patos e gansos grasnavam. Nadando perto da margem do lago, Panov sentava-se na clareira observando preguiçoso as ovelhas comendo a grama fresca. Ele foi nomeado pastor e ficou responsável por 200 cabeças de gado. A vida melhorava, mas era entediante ficar sozinho, pois as moças locais o evitavam por seu passado. Um dia, Panov conheceu Marina Kenicheva, recém-chegada à aldeia. Aos 37 anos, ela morava com os pais na rua ao lado. A família Kenichev já era antiga ali. A mãe de Marina, Svetlana Izvekova, nunca se casou oficialmente e vivia com o companheiro Vladimir Kenichev. Marina tinha 2 irmãos, Vadim, 19 anos, deficiente e epilético desde a infância, e Alexander, o mais velho da família. Sergei, irmão gêmeo de Vladimir Kenichev, também morava na mesma casa. Sem família, ficou com o irmão. Alexander, o mais velho, vivia na mesma aldeia com esposa e filhos, segundo a vizinha Alexandra Kairulina. Ninguém sabe como era o relacionamento entre Sveta e os irmãos, e isso também não é da nossa conta, mas eles moravam juntos há muito tempo. Vladimir registrou as crianças em seu nome. Viviam como todo mundo, às vezes bebiam, mas sem brigas nem discussões. Eles têm 3 pensões por invalidez na família e mais uma do filho dela. Por que não viver assim? A vida toda, os pais da Marina trabalharam no Sovkhoz, ganhavam bem, depois se aposentaram e começaram a cuidar da própria fazenda.
Marina se casou aos 22 anos e foi morar com o marido em Abacan. No começo viviam bem, mas depois o marido começou a beber. Para que fazer escândalo? A moça suportou por muito tempo, mas no verão de 2021, após outra briga, foi para a casa dos parentes em Jerim, com a filha de 8 anos, Alina. Ninguém sabe o que Marina viu no ex-presidiário Panov. A amiga Tatiana disse que Marina se apaixonou e que o amor é muitas vezes cruel. Primeiro, eles se encontravam às escondidas para evitar a ira dos pais dela, mas depois passaram a não esconder mais o relacionamento. Todos na vila comentavam. Fiodor não escondia seu passado sombrio e Marina acreditava que ele agora era outra pessoa. Panov não era como o marido dela, não bebia, não batia e ainda tentava ser atencioso. Às vezes colhia flores do campo, outras vezes trazia um chocolate da loja. Quando dormia na casa dele, Marina se permitia beber um pouco de álcool, mas Fiodor não bebia nem uma gota. Tenho que trabalhar amanhã, Marina, e já faz tempo que não bebo, explicava seu amado, lançando olhares furtivos para a taça de vinho. E se você é tão correto, será que meus pais também vão te aceitar? Perguntou Marina, corada pelo álcool e olhando para ele esperançosa. Ou será que eles já me olham de lado? Fiodor respondeu decepcionado, arranhando a mesa com a unha suja. Lembra Tatiana, amiga de Marina? Quando a família dela descobriu com quem ela estava se envolvendo, fizeram o maior escândalo. Ela respondeu, minha vida, vivo como quero e com quem quero. A mãe, Svetlana, disse, você nem imagina com que monstro se envolveu. Ele não teve dó de uma grávida por dinheiro e joias, e você quer viver com ele, mesmo com seu marido vivo? Marina então olhou para a mãe com reprovação. Meu marido era muito ciumento e agressivo, fazia escândalo por qualquer coisa, mas nunca se preocupou com a filha. Já o Fédia, mesmo tendo estado preso, nunca me agrediu. Ele nem bebe vodka e trabalha dobrado. O que fez já foi pago há tempos. Olha, filha, pode sair, mas não traga esse ex-presidiário para casa, senão boto vocês dois para fora, avisou a mãe com firmeza, mãos na cintura. Talvez eu me mude para casa dele em breve e leve minha filha junto, disparou Marina. Porque se for ouvir vocês, ele é o único ruim e vocês todos são certinhos, tão maravilhosos. Você mora com 2 homens, mas eu sou a errada para você. A mãe não se conteve e deu um tapa forte nela. Criamos você, passamos noites em claro e agora isso... Sem falar mais nada, Marina saiu chorando e foi dormir. Ela vai te acolher sem dizer nada ruim. O que houve? O namorado dela a viu chorando e ficou magoado. Quem? Marina não quis explicar e só disse. Vamos embora daqui. Para onde for, não quero ver nenhum parente. Ele entendeu, ficou tenso e os lábios se torceram. Com expressão raivosa, aproximou-se da mesa, pegou uma faca grande, girou-a e a colocou diante dela. Não chore, prepare o jantar, trouxe carne enlatada e batatas. Agora você vai morar comigo, não volte para casa. Marina sorriu, assentiu com a cabeça e foi rapidamente para a cozinha. Ouviu-se o barulho da panela e o tilintar da louça. Ele sentou no banquinho rangente e murmurou para si. Não posso ir, preciso me apresentar. Eles moravam com Fiodor há 2 meses. Certa vez, Marina iniciou uma conversa séria. Sua amiga sugeriu que ela trabalhasse como empregada em uma pequena pousada a 50 quilômetros da vila. O salário é bom e o trabalho não é pesado. E eu, como fico sem você? Fiodor perguntou descontente, enquanto Marina examinava um vestido e experimentava blusas diante do espelho. Imagina, vou ficar só 1 semana lá, 2 em casa, e o dinheiro é bom. Ela o abraçou, sentindo sua barba áspera. Fiodor insistia. Vão te assediar, ninguém vai te proteger lá. Marina riu e disse, para com isso, bobo. Lá tem segurança, e a maioria das pessoas vai para lá de férias com a família. Prometeram comida de graça. Ela tentava convencer seu amado. No fim das contas, com o coração apertado, ele a deixou ir. Ela ia de ônibus da empresa, voltava feliz com dinheiro e animada com as amigas. Enquanto viajava, ele partiu. Ele ligava para Marina todos os dias. À noite, ela contava animada as novidades dela e ele as dele.
Aguardavam ansiosos pelo retorno, abraçando-se e beijando-se diante da vila como num primeiro encontro. Svetlana os observava por cima da cerca e algo parava em sua alma, com uma leve pontada no coração. Olha só, mãe, Vladimir Kanichev se aproximou dela. Que paixão eles têm, será que é amor de verdade? Svetlana olhou para ele com desagrado. Só o túmulo conserta corcunda. Sóbrio, é quieto, mas se beber e ela o irritar, ele a mata, como fez com os dois, sem hesitar. Vladimir olhou para ela, suspirou e entrou na casa. Não adianta discutir com mulher. Quando decide algo, não muda de ideia. Marina logo percebeu isso. Ficou 20 dias na base e apenas uma semana na aldeia natal. Fyodor sentia saudades, ligava várias vezes ao dia, perguntava se estava tudo bem, mas ela cada vez mais não atendia. O trabalho é corrido, às vezes nem sento e esqueci o telefone no quarto, justificava Marina. Tentando encerrar logo, Fyodor notou que suas conversas ficavam cada vez mais curtas. Ora pediam para ela fazer hora extra substituindo um garçom, ora chegavam muitos hóspedes e ela tinha que ficar mais alguns dias em casa. Ela já não tinha intimidade com ele, o antigo calor sumira. Estou tão cansada, você não entende. Ela evitava seus beijos. Precisava ver a filha, há tempos não via a mãe. Fyodor sentia que ela mudara, mas não entendia ou não queria saber o motivo. À noite, em sua casinha, ele bebia mais, desabafando com colegas sobre o desentendimento com Marina e se tornando mais amargurado. Você realmente cortou a garganta daquelas mulheres naquela época? Perguntou Sasha, o tratador de cavalos, cheirando uma casca de toucinho após tomar aguardente. Eu tenho esquizofrenia, fico meio louco na primavera e no outono, disse Fyodor ao companheiro de bebida. E matar alguém para mim é como assoar o nariz para você, acrescentou ele com um sorriso de canto de boca. À noite, após beber, ele vagava pela vila, às vezes cantando músicas de bandido, às vezes brigando com vizinhos curiosos. Os moradores evitavam contato com ele pensando, vai dormir e se acalmar. Logo foi expulso da fazenda pelas confusões e bebedeira. Ainda bem que ele plantou a horta na primavera, tinha seus próprios legumes e frutas. Certa vez Marina não veio. Fyodor parou perto do ônibus, olhando confuso para as trabalhadoras alegres. E a minha? Perguntou ele às mulheres que chegaram. Percebendo algo estranho, deixa que ela mesma conte, disse uma moça animada de lenço colorido e se afastou. Fyodor ficou parado olhando ao longe, depois pegou o telefone com dedos trêmulos e ligou para Marina. Ninguém atendia, ele ligava de novo e de novo. Finalmente ele ouviu a voz da amada. Alô? Ela respondeu calmamente, de modo frio. Onde você está? Ele gritou no telefone. Não grite, ela respondeu calmamente. Eu queria te ligar e dizer que nós não estamos mais juntos. Fyodor ficou tonto. Sua cabeça girou ao ouvir aquilo. Ele se agachou por hábito, as têmporas pulsando, a boca seca, e a voz dela continuou. Eu sei que você vai ficar chateado, mas eu me apaixonei por outro. Ele também me ama, e queremos ir com a Alinka para morar com ele em Omsk. A culpa é minha, mas você acha que vou me chatear? Gritou Fyodor ao telefone, recuperando o juízo. Bem, acontece que o amor acaba, ela começou, mas Fyodor interrompeu. Ah, sua ordinária. Foi atrás de um riquinho, enquanto para mim dizia que estava cansada. Gritou ainda mais alto. As vizinhas curiosas espiaram pelas janelas, mas ao verem o rosto avermelhado do criminoso, fecharam rapidamente as janelas. Para evitar problemas, ele seguiu gritando, cada vez mais exaltado e xingando a ex-amada, até ouvir o sinal de ocupado, silêncio, zumbido e a voz de Marina se desculpando. Nós terminamos, tudo desmoronou por dentro. Cambaleando, ele foi até a loja. Me dá vodka e um petisco fiado, pediu ele para Natashka, a vendedora local. Amanhã eu pago, aqui está o telefone como garantia. Ela o olhou desconfiada, mas não discutiu. Ela colocou 2 garrafas, conservas, pão e linguiça na sacola e entregou a ele.
Natashka já sabia do assunto. Em vilas pequenas, as notícias se espalham rápido. Deu pena do homem, tinha acabado de recomeçar a vida e agora, se beber assim, vai que faz alguma besteira. Ela pegou o telefone e ligou para a filha. Anda, vai para casa, tranca as portas, fica quieta aí. Depois do meu turno eu te conto tudo. Panov chegou em casa, abriu uma garrafa, bebeu metade no gargalo, o olhar turvou, sentou-se no banquinho rangendo e segurou a cabeça. Por que não pode ser como com todo mundo? Sussurrou ele, pegando a garrafa novamente. Tudo bem, vou mostrar para vocês, disse ele, erguendo a cabeça e ameaçando com o punho pela janela. Ainda vão saber quem é Fyodor Panov. Na manhã de 5 de agosto de 2021, Fyodor saiu para a rua, com a cabeça zunindo e o coração batendo forte no peito. Ele atravessou a rua perto da casa dos Kanichev, parou. Svetlana estava pendurando roupas e não saía. Viu quando Fyodor se aproximou do portão. Oi, sogrinha, gritou ele de forma desinibida. Onde está sua filha, vadia, sabe? Svetlana virou-se irritada para o Fyodor bêbado encostado no portão. Que poeira de campo quer, sogra? Respondeu triste a sogra. Vai embora ou ligo pro Sasha agora, ele te ensina bons modos. Panov, tomado pela raiva, abriu o portão bruscamente e tirou uma grande faca de cozinha da bota ao calçá-la. Agora você vai se banhar em sangue, rosnou ele e correu em direção à mulher. Socorro! Gritou Svetlana e correu para a varanda. Ele a alcançou e a golpeou com força nas costas com a faca. A mulher gritou e caiu no chão. Ao se virar, tentou se proteger com as mãos, mas ele continuava golpeando, espirrando saliva e gritando palavrões. Você vai pagar por tudo, sussurrou, cravando a lâmina mais fundo na vítima. Svetlana se contorcia em agonia, com espuma sangrenta na boca e olhos horrorizados diante da faca ensanguentada. Vadim, de 19 anos, apareceu na porta, olhando a mãe com medo e os lábios se movendo impotentes. Na tentativa de dizer algo, Panov encostou a faca no pescoço da mulher e, com um movimento brusco, pôs fim ao seu sofrimento. Panov se lançou sobre Vadim, que correu para casa gritando. Panov o agarrou pelo pescoço e o jogou no quarto. Vadim caiu, mas imediatamente se levantou. Panov, com um sorriso sarcástico, ficou na porta segurando a faca e avançou em direção ao jovem. Vadim olhou para a janela, pulou no parapeito, abriu a folha e tentou pular para o quintal. Panov o alcançou e o golpeou nas costas. O golpe acertou o coração. O rapaz amoleceu e deslizou para o chão, com o olhar congelado, paralisado pelo espanto e pelo medo. Panov procurou outra vítima, com fúria selvagem nos olhos. Sentiu o cheiro de sangue, entusiasmo de predador. Como naquela época, muitos anos atrás, ouviu-se um farfalhar atrás do criado mudo e uma cabecinha de criança apareceu. Alina, apavorada até quase morrer, estava sentada no chão ouvindo os gritos. Panov agarrou a criança pelos cabelos e a arrastou para o meio do quarto. E você está aqui, garotinho? A menina gritou e tentou fugir, mas Dushegub já pressionava a faca em seu pescoço. Tudo ocorreu rápido, sem dor. Ele largou os corpinhos sangrando. Na mesma hora, Vladimir apareceu no chão, na porta. Ele estava cuidando das batatas na horta e, a princípio, não deu atenção aos gritos. Lá vai a Svetka brigando de novo. Essa mulher é barraqueira. Ele parou. Ao ver Panov ensanguentado, Vladimir sorriu com raiva e correu para a horta em busca de uma enxada para se proteger, mas aos 58 anos não conseguiu dar 5 passos. Panov o alcançou na horta, derrubou-o e o esfaqueou com fúria. Logo, os gritos viraram um último suspiro agonizante. Sergei, irmão de Vladimir, não ouviu nada, pois desde cedo trocava as tábuas podres do piso da sauna. Ao ouvir o martelo, Panov virou-se, sorriu e olhou para Vladimir, que ainda respirava. Fique e descanse, depois terminamos, sussurrou ele e foi para a sauna. Sergei encaixou cuidadosamente a tábua no chão. Quando a porta rangiu ao abrir, ele não se virou e observou satisfeito seu trabalho.
Algo pegajoso e fino pressionou sua garganta tão rápido que ele não reagiu. Panov, com um movimento preciso, cortou sua garganta. O sangue espirrou na madeira recém-aparada e Sergei caiu de bruços. Panov olhou para a poça que se espalhava sob seus pés e saiu rapidamente. Vladimir rastejava pelo chão, incapaz de gritar ou pedir ajuda. Tentou se esconder na macieira, mas Panov logo o achou. Por que não esperou? Ainda não terminei. Um sorriso sádico surgia no rosto de Panov. Não me mate, sussurrou Vladimir tossindo sangue. Por que eu teria pena de você? Quem teve de mim? Exalou Panov, encostando a faca no pescoço do homem. Tudo terminara. Panov entrou na casa e, limpando o sangue da testa, olhou cansado para a mesa da sala onde estava o smartphone de Vadim. Pegando-o, Panov discou o número de Marina e ficou esperando. Oi, Vadik, disse uma voz conhecida ao telefone. Sou eu, amor, sussurrou Panov rouco. Matei toda a sua família, agora vá para onde quiser. Ele jogou o telefone no chão e o esmagou com o salto da bota. O sangue seco grudava na pele, então ele foi tomar banho, arrastando o corpo de Sergei. Ele tirou a roupa suja e, como se nada tivesse acontecido, se lavou com a água ainda morna da casa, vasculhou o armário e escolheu uma camiseta e uma calça de que gostou. Ele foi até a casa vizinha, onde Natashka Rubtsova, a vendedora, morava com os filhos. Ela estava de folga e já fazia faxina desde cedo. Ao ver Fyodor pela janela, Natashka correu até a porta e a trancou, lembra Natalia Rubtsova. Fiquei com medo de que ele começasse a exigir o telefone dele de volta e, vai saber, talvez tivesse pensado em fazer alguma coisa ruim. Me tranquei e ele tentou arrombar a porta gritando que mataria a todos. Liguei para o policial do bairro em voz alta para que ele ouvisse, aí ele ficou com medo e só então foi embora. Nesse momento, a paramédica Tatiana Prakt recebeu uma ligação da Marina, que chorava e gritava. Tia Tânia, corre! Ela dizia. Rápido. Ele matou ou feriu todo mundo? Não lembro. Está tudo confuso. Perguntei. Por que você acha isso? Se acalma. O que aconteceu? Ela de novo? Não, todos estão inacessíveis. Ele me ligou e disse isso. Matou todo mundo lá. Perguntei se ela ligou para o policial do bairro, mas disse que não tinha o número e desligou. Tatiana ligou para o policial do bairro, Dmitry Maximov, de 23 anos. Ele já sabia e se preparava para ir à casa dos Kanichev com o chefe do Conselho Rural de Jerim, Alexandre Kapran. Tatiana foi a pé, os Kanichev moravam a algumas casas dela, na mesma rua. Ao se aproximar da casa, o policial local e o chefe do conselho rural chegaram. Eles entraram no quintal e viram que a dona da casa, Svetlana, estava deitada de bruços na varanda. Eu a examinei, ela estava sem sinais de vida, com o pescoço cortado, conta Tatiana. Dmitry ligou para seus superiores, que orientaram a esperar o grupo de investigação do centro distrital de Shira sem entrar na casa. Enquanto isso, Alexander Kanichev chegou. Eles, junto com um amigo, souberam pelos vizinhos que havia ocorrido um crime horrível e imediatamente foram procurar. Panov foi achado na rua ao lado e perseguido. Após atropelá-lo, desceram do carro e o espancaram. Vou cortar a cabeça de todos vocês, gritava Panov. Mas Alexander Kanichev não o ouvia e o espancava com raiva, usando mãos e pés. Se não fosse pela chegada do chefe do conselho, do policial local e outros, Panov teria sido morto. Alexander conteve Kanichev. Vai espancá-lo até a morte? Vai arruinar sua vida. Perdeu tudo e ainda pode ser preso como um tolo. Kanichev secou o rosto com o boné, cuspiu irritado e foi para o carro. Panova foi amarrado e entregue à polícia. E antes de continuar com a cronologia, vamos tentar analisar a personalidade de Fyodor. Panov é um exemplo clássico de uma personalidade socialmente desadaptada, com traços marcantes de psicopatia agressiva e desregulação impulsiva. O comportamento dele é determinado por um conjunto de fatores: profunda privação social, dependência alcoólica, baixas capacidades cognitivas e uma incapacidade patológica de empatia.
Desde a juventude, ele apresentava uma tendência persistente a comportamentos desviantes, como vandalismo, furtos e participação em brigas, o que indica a falta de formação de normas sociais e ausência de autocontrole. O primeiro crime grave, tirar a vida da mãe e da filha grávida, ele cometeu aos 18 anos, o que indica uma criminalização precoce. Enormes desconhecimentos absolutos, o revolucionário Bhagavatira não tentou e muitas estruturas de maldade do jovem surgiram perto da sorte, dependência permissiva, a educação foi destruída, permanecia rígida e ao mesmo tempo lábil. Ele regredia facilmente ao se deparar com frustrações. O principal gatilho de suas ações era o ciúme patológico e o medo de rejeição. O relacionamento com Marina tornou-se para ele um instrumento de autoafirmação e compensação de sua própria inferioridade. Quando essa ilusão ruiu, ele sofreu uma quebra catastrófica de seus mecanismos de defesa. O álcool atuou como um desinibidor, removendo o já fraco controle sobre a agressividade. O próprio modo de cometer os crimes, a crueldade excessiva, os múltiplos golpes, o caráter demonstrativo, tudo isso indica um estado de fúria afetiva, mas também tendências sádicas. Ao tirar uma vida, ele punia e se vingava, mostrando traços paranoides, percepção distorcida de justiça e desprezo pela vida alheia. Panov mantinha o cálculo pragmático, ocultava vestígios do crime inicial, escolhia o momento de atacar e agia metódico. Essa combinação de impulsividade e frieza primitiva é característica do transtorno dissocial de personalidade. É importante notar que ele não demonstrava sinais de arrependimento e se comportava durante a investigação de forma distante ou manipuladora. Suas confissões eram motivadas não pela consciência da culpa, mas pelo medo da prisão perpétua. Dessa forma, Fyodor Panov é um tipo de predador social, formado pelo ambiente e por suas próprias características psicopatológicas. Sua personalidade é caracterizada por uma pobreza emocional total, incapacidade de criar vínculos, predominância de mecanismos de defesa primitivos, projeção, negação e alta disposição para a violência como forma universal de resolver problemas. A primeira diretoria de investigação de casos importantes do Comitê de Investigação da Rússia para o Krai de Krasnoyarsk e a República de Khakassia conduziu a investigação dos crimes. Durante os interrogatórios, Panov permanecia em silêncio. Respondia às perguntas dos investigadores de forma monossilábica. Só começou a falar diante do medo da prisão perpétua. Assim, a investigação revelou os motivos e detalhes do crime. Marina Kanicheva nunca apareceu para os interrogatórios na vila. Ela admitiu honestamente que, sem querer, foi a causa dessa terrível tragédia, mas teve medo de encontrar o ex-namorado. Com medo de um ataque violento, ela terminou com ele por telefone, o que resultou na tragédia. De acordo com a lei, o abandono não autorizado do local de residência por uma pessoa sob supervisão, cometido com o objetivo de evitar a supervisão administrativa, é punido com trabalhos correcionais por até 2 anos ou prisão por até 1 ano. O policial comunitário Dmitry Maximov sabia disso muito bem e deveria ter colocado sob vigilância o criminoso agressivo que se estabeleceu em sua área sem autorização, mas por razões desconhecidas não o fez. Talvez por pena, a chefia o repreendeu severamente, mas a família não pode ser trazida de volta. Não existem mecanismos suficientes de prevenção de crimes, mesmo que a supervisão estivesse sendo realizada. Ele vai aparecer no mês, assinar uma vez e pronto. E aí os poderes acabam, informou o ex-investigador sénior de casos especiais Pavel Zaitsev. A casa onde morava a família Kanichev agora está vazia, ninguém quer morar nela, e Marina se mudou para viver em Omsk. Se ela vem visitar os túmulos dos parentes ou não, não se sabe, eu não sei. A perícia concluiu que Fyodor Panov era mentalmente são, sem sinais de esquizofrenia, mas apresentou alcoolismo e capacidades mentais reduzidas. No Tribunal Supremo de Khakassia, em 17 de novembro de 2021, começou a leitura da sentença contra Fyodor Panov, acusado de assassinato de 2 ou mais pessoas, incluindo uma menor de 18 anos.
O tribunal concordou com a opinião do promotor sobre a culpa do homem e lhe aplicou a pena de prisão perpétua em uma colônia de regime especial. E o que você acha sobre esse caso? Escreva seus comentários, deixe seu like, dislike e compartilhe essa história. E o canal Strash Nota, bom, você sabe para quem mostrar, para quem pode gostar?